em 1 Coríntios, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 17. E tem umas coisas interessantes para a gente refletir aqui. Ali, Paulo, o apóstolo, ele diz o seguinte: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amigos, eu queria aqui criar uma reflexão, porque essa palavra de Paulo aqui em Coríntios fala de um tempo e de uma época onde a escravidão ainda era absolutamente comum e participava da organização social e econômica ativa daquela época. Então, só que mesmo assim, por se tratar de escravidão, era algo absolutamente, obviamente, desconfortável, né? Era algo muito complicado, promotor de muitos conflitos e de muitos problemas, sendo que, olha a mensagem de Paulo conforme o Evangelho. A mensagem de Paulo conforme o Evangelho é de que em Cristo nós encontramos a nossa liberdade, é de que em Cristo nós somos livres, é de que pela fé nós podemos remover montanhas, é de que com Cristo nós podemos andar por sobre as águas. Então, uma mensagem dessa natureza, ela acaba criando uma intensificação em toda vez em que a gente se entende preso, em que a gente se entende escravo. Sim. Quanto mais você se deparar com uma mensagem cuja natureza dela carregue o potencial de produzir liberdade, de produzir expansão, de produzir crescimento, mas qualquer tipo de confinamento vai ficando extremamente perturbador. Hoje em dia, nós já não temos mais a configuração do modo como se fazia a estrutura da sociedade na época de Paulo. Pelo menos em boa parte do mundo, escravidão, propriamente dita, já foi abolida,
por completo. Só que hoje, se nós formos falar de escravidão, pelo incrível que pareça, nós vamos falar de uma escravidão muito mais insidiosa e prejudicial. Porque é uma escravidão que partilha da voluntariedade dos envolvidos. Objetivamente, ela não é obrigada, constrangida, ela não é, vamos dizer, de alguma forma arbitrária, compelida a estar dentro de uma situação. E se assim o for, ela tem parâmetros legais para se defender e para conseguir se desvencilhar da situação. Pelo menos estamos dizendo em tese. Porém, hoje em dia, outros elementos, eles compõem as paredes das celas que tipificam a prisão aonde a gente habita, ou que representam a escravidão do qual nós nos vemos presos. Que paredes são essas? Que grades são essas? Ora, são situações financeiras. Um panorama financeiro pode te colocar aprisionado a um determinado contexto, pelo menos momentaneamente, ainda que te impedindo uma reviravolta, uma reviravolta mais contundente e imediata. Mas o panorama financeiro, ele pode cumprir uma função de barreira para essa mudança imediata. Outro panorama é o panorama situacional de vida, como, por exemplo, um local para onde você morar, para onde você possa ir, uma atividade de emprego, uma atividade laborativa, meios mínimos de subsistência. Todos esses fatores, hoje em dia, eles podem se configurar como paredes, como celas, como algemas daquilo que, em tempos modernos, representam a escravidão moderna. A escravidão moderna. Portanto, o que eu acho interessante aqui é que Paulo, ele traz aqui uma perspectiva de leitura que convida a gente a uma compreensão acerca desses termos. Ele vivia numa sociedade que, como eu disse no início, escravidão era algo legitimado e estabelecido de uma maneira legal, muito mais aberta e objetiva. E a palavra dele era a seguinte: ande cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. De modo que eu vou agora fazer a mesma leitura desse texto aqui, porém criando uma paráfrase, ok? Eu vou parafrasear essas palavras de Paulo aqui, para que de alguma forma a gente possa transportar aquilo que dizia respeito ao contexto em que Paulo vivia para o nosso contexto de hoje aqui. Então eu leria esse mesmo trecho. Para quem chegou agora aqui no Instagram e desejar acompanhar, nós estamos lendo 1 Coríntios 7, do versículo 17 ao 24. E eu vou reler dessa seguinte forma aqui: ande cada um dentro da mesma situação em que a vida te colocou, até o momento em que a sua consciência despertou para a presença de um potencial em você que pode te levar além da onde você está. Ok?
Estou aqui parafraseando o versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo 7. Ande cada um sem maiores preocupações de ter que de imediato mudar a situação onde você se vê inserido, mesmo depois de ter sido visitado pelo desabrochar de uma consciência que abriu os seus olhos para a percepção e para o entendimento de que você pode estar muito além do lugar, do patamar e da situação aonde no momento você se encontra. Se essa consciência ela foi despertada estando você circunciso, ou seja, estando você dentro de uma religião, pertencendo você ao arrolamento de uma membresia, não desfaça isso no momento. Não fique se cobrando pular fora desse vinculamento de imediato, como se esse pulo de imediato já fosse representar a satisfação da pressão de uma exigência que por vezes é muito mais formada pelo nosso juiz interno do que por Papai do Céu propriamente dito. Portanto, permaneça por enquanto aí. Foi alguém chamado estando incircunciso, ou seja, estando não vinculado a nenhuma religião, a nenhum código doutrinal, não estando arrolado a nenhum grupo estabelecido com uma bandeira conhecida de natureza denominacional religiosa, permaneça aí, não precisa correr. Não é porque a sua consciência despertou pela necessidade de um maior aprofundamento de espiritualidade que então você precisa pular de cabeça dentro de um contexto institucional ou de um grupo religioso para então você conferir a você a sensação de que você deu um passo na direção de fomentar essa espiritualidade em você. Calma. Se esse despertamento aconteceu com você, estando você incircunciso, permaneça aí, desse jeito, dessa forma. Vamos observar o desdobramento dessa semente, no modo como ela desabrochou dentro de você, porque, versículo 19, a circuncisão, ou seja, o vinculamento objetivo a um código religioso, a uma bandeira denominacional em si não é nada. E a incircuncisão, ou seja, o estar afastado, não estar vinculado a nenhum grupo, a nenhum código específico denominacional, também nada é. Porque o que vale, versículo 19, é você estar sensível e obediente aos princípios de vida. Que nas palavras de Paulo é colocado, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Sim, do que vale você estar dentro de um contexto institucional religioso e você não ama? Pelo contrário, persegue, critica, julga, condena. Ora, do que adianta você estar fora de um contexto religioso, institucional, e você não tem nenhum tempo para a sua espiritualidade? Você vive imerso nas preocupações e nas obsessões daquilo que a cultura preconiza como importante ou como sucesso. Portanto, tanto a circuncisão, falado aqui de maneira metafórica, quanto a incircuncisão, tanto o pertencer a um ambiente institucional religioso como não pertencer, isso em si nada é se você não estiver conectado e harmonizado com os princípios de vida. Então,
Prosseguindo, versículo 19, indo agora ao versículo 20. Cada um permaneça no patamar, na vocação, na situação em que foi chamado. De princípio, vamos pensar dessa forma. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se aí agora veja bem, aí aqui que entra o ponto. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Desabrochou na sua mente a consciência de que você se vê preso? Desabrochou na sua percepção e os seus olhos desescamaram e você então passou a ver que você está sendo tolhido, de que você está sendo cerceado, de que você está sendo arbitrariamente podado pelo capricho de alguém, pelo egoísmo de alguém, pela ganância obsessiva de alguém. Foste chamado sendo escravo. Olha que interessante. Não te preocupes com isso. Não te preocupes. É pelo incrível que pareça, né? Não te preocupes com isso, porque por mais que você tenha depreendido a situação aonde você está, que é uma situação de cerceamento de liberdade e de crescimento, você está sendo cerceado não pela sua própria vontade. Você está sendo tolhido pela arbitrariedade do outro. Portanto, não te preocupes. Porque pior é quando o outro está te fazendo mal do que quando é você que está fazendo mal a si mesmo. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Por isso é que Paulo diz: foste chamado sendo escravo, desabrochaste a tua consciência para a percepção de que você está preso, sendo tolhido e sendo algemado pelas circunstâncias e pelo capricho dos homens. A princípio, não se preocupe. Agora, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Aí é que está a situação. Tendo oportunidade, tendo possibilidade, havendo maneiras de você viabilizar e organizar a saída, promova, faça, porque não há quem se constate escravo, preso, algemado pelo capricho e pela deliberação arbitrária do outro, e que, vendo possibilidade de sair e não sai, não estabeleça sobre si uma agonia tal que te leva a se flor-de-lisanizar, que te leve a se flor-de-nianizar. Porque estávamos até aqui com um grupo do Zoom conversando sobre o caso Flor de Lis, que não foi outra coisa senão alguém que se entendeu estando presa dentro de uma situação, vendo a possibilidade de se divorciar, entendeu que isso seria um prejuízo maior para si. Então, permaneceu dentro de uma escravidão que começou a matar tudo dentro da alma dela, até culminar no ato de loucura que ocorreu e hoje é sabido por todo o Brasil. O que eu quero dizer é que não existe alguém que, tendo se percebido preso
e entendendo possibilidades para disso se desvencilhar e não fazendo, fará essa supressão de maneira impune dentro de si. Porque aí sim, tendo possibilidades de sair e você não sai, isso vai acumular e vai virar um Vesúvio, um Krakatoa, que na hora que explodir vai dizimando cidades e civilizações e rearrumando a geografia próxima todinha da explosão. Portanto, continuando no verso 22, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Parafraseando, o que foi chamado no Senhor, o que teve o despertamento da consciência de se ver preso e algemado a uma determinada situação, não precisa se desesperar e muito menos sucumbir à ansiedade, porque a verdadeira liberdade que é oferecida pelo Evangelho não é aquela que se faz do lado de fora, das situações externas, mas é aquela que nasce no coração pela fé. Ali se dá a verdadeira liberdade. Agora, uma vez que você tenha despertado para o potencial da riqueza que te habita para você crescer e expandir, visualizou uma porta de saída para todo o contexto situacional em torno de você, que outrora te oprimia e te espremia e que te escravizava, e você então resolve disso sair. Semelhantemente, diz Paulo no versículo 22, aquele que se vê situacionalmente livre, já agora não mais sob as amarras das pessoas, das mentalidades e dos contextos que outrora o prendiam, essa pessoa ainda assim se faz escrava dos princípios de vida. Porque do que adianta você ter total flexibilidade e abertura para ir e vir? Do que adianta você ter um respaldo financeiro para sair de um emprego X e Y, ou de abrir mão de um relacionamento e partir para outro sucessivamente, se na verdade você é escravo de caprichos, de medos e de culpas? Portanto, a liberdade do lado de fora, ela só tem alguma valia se ela corresponde a uma libertação ocorrida do lado de dentro. Versículo 23, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Não vos torneis escravos de homens. E aqui, meus amigos, está um ponto que eu gostaria de chamá-los à reflexão. Atualmente, nós vivemos num mundo agora influenciado pela filosofia do mindset. Tudo agora é mindset. Você só está passando por uma dificuldade, você só está passando por um imbróglio afetivo e emocional, porque você não está alinhado com a sua mentalidade em relação a uma perspectiva de propositividade e que produza em você a expressão da sua melhor versão. Essa é a teoria do mindset. Então, pela via dessa teoria, empresas, corporações estão criando contextos altamente tóxicos, pessoas de personalidade extremamente difíceis,
para não dizer adoecidas, de personalidades adoecidas, complicadas, e que as pessoas, no seu enquadramento psíquico-emocional, se vendo literalmente quase que escravizadas dentro desse contexto, escravizadas porque totalmente privadas da sua espontaneidade, da sua verdade, cerceadas, né, completamente cerceadas da sua maneira legítima de ser, distanciadas arbitrariamente do seu pleno potencial, da sua criatividade, daquilo que diz respeito à sua melhor versão, e isso por estarem submetidas ao capricho arbitrário do outro. E muitas empresas e contextos corporativos, e até mesmo dentro dos contextos religiosos institucionais, o que se tem utilizado é a filosofia do mindset. Você está sendo infeliz aqui porque, na verdade, você está olhando pelo ângulo errado. Porque, na verdade, você está explorando pela perspectiva disfuncional e que está, por conseguinte, produzindo em você todas essas queixas. Se você parar de olhar isso como algo que está te aprisionando e te cerceando, e você passar a ler isso como um desafio, então definitivamente todas as portas se abrirão em termos dos seus potenciais anímicos e da sua disposição. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O mesmo Jesus que diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, até a luz que há em ti será trevas. E se assim for, quão grandes trevas serão? Quão grandes trevas serão? Ora, essa perspectiva, essa fala de Jesus, que enuncia nada menos do que um princípio de vida, essa fala de Jesus, ela corrobora a filosofia do mindset. Porque, de fato, os olhos, e Jesus está aqui dizendo não esse globo ocular aqui, mas ele está dizendo esse nosso olhar na maneira de ler e interpretar a realidade, ele sim dá conta de produzir muito daquilo que dentro da gente se desdobra como bom humor, mau humor, culpa, medo, opressão, sem sombra de dúvida. Mas o mesmo Jesus que enuncia esse princípio e que diz respeito de modo efetivo a um determinado aspecto da existência, é o Jesus que também fala: não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Não lanceis as vossas pérolas aos porcos. E é aqui, meus amigos, que eu vos convido ao discernimento. Porque com isso eu poderia criar a seguinte reflexão para aqui a gente ponderar. Foste chamado, aqui voltando para o livro de Coríntios, foste chamados como escravo, sendo escravo, ou seja, dentro de um contexto onde você não tem a liberdade de fazer o que você gostaria de fazer. Foste chamado dentro de um contexto onde você, calculando, olhando e observando, você não vê viabilidade imediata para fazer a mudança, embora você constate que é um cenário que te limite, que é um cenário que torna muito precário a possibilidade da sua expansão e desenvolvimento, mas para tudo quanto o que você olha ao redor, de imediato não é possível produzir uma mudança,
por uma série de implicações que tornariam a mudança uma catástrofe muito maior do que a sua permanência no local. Portanto, permaneça. Permaneça, é o que fala aqui: foste chamado sendo escravos, não te preocupes com isso. Foste chamado sendo escravos, aí vale a teoria do mindset. Tente utilizar a sua mentalidade ao seu próprio favor. Eu vou, por exemplo, agora lembrar dos judeus no campo de concentração. Ora, eles foram levados para o campo de concentração e lá no campo de concentração eles não tinham liberdade, eles não tinham possibilidade, não tinham para onde correr. E um estudo foi feito por um senhor agora que eu não me recordo o nome, mas ele fez um estudo com os sobreviventes do campo de concentração. E nesse estudo ele chegou à conclusão de que todos os que sobreviveram ao campo de concentração sobreviveram por causa do mindset, por causa da mentalidade que eles alimentaram enquanto lá estiveram. Em outras palavras, eles eram pessoas que estavam ali dentro, mas que tinham a esperança de reencontrar o filho que não foi lá para dentro, ou os filhos que foram lá para dentro e que tinham a esperança de encontrar os pais, ou o marido que foi preso e tinha a esperança de reencontrar a família. Enfim, todos aqueles que desenvolveram uma mentalidade que de alguma forma ancoraram essa mentalidade, que ancorou a expectativa dele para fora daquela situação, conseguiu produzir nele o ânimo necessário para ele passar por aquele tempo ali dentro do campo de concentração. Então, quando nós quando chega-se o momento em que a nossa mente é despertada para o fato de que estamos presos, não se desespere se você não encontrar de imediato uma forma para poder sair dessa situação, porque os olhos são a candeia do corpo. Sim, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo poderá ser luz, mesmo com você ainda dentro dessa situação. Agora, se você visualizar alternativas para sair, se lhe for facultado uma porta de saída, e essa porta de saída, embora te gerará alguns transtornos, ela não estabelecerá nenhuma catástrofe excessivamente prejudicial, tanto para a própria pessoa quanto para aqueles a quem ela se vê responsável. Aí entra a segunda palavra de Jesus: não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Porque essa teoria do mindset só serve para quem, uma vez sendo despertado como escravo, não vê saída. Mas agora, para quem, tendo a sua mente desperta de que vive uma vida escrava, ou seja, uma vida presa e limitada, porém visualiza alternativa de saída, aí vem o que Paulo fala aqui no versículo 21. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Versículo 23, porque por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Conseguiram entender as duas faces que a questão carrega? Por um lado, se você se vê preso, mas não visualiza a saída, não se desespere, porque o que vai te tornar livre não é você fora dessa situação, porque a verdadeira liberdade habita do lado de dentro. Agora, se você acordou para o fato de que você está preso,
seja a um emprego, seja a um casamento, seja a uma relação de amizade, seja a um contexto relacional de qualquer natureza, se você se viu preso e você vê alternativa para poder sair, o não sair daí já é a denúncia de que a sua verdadeira prisão habita dentro. A prisão é a culpa, a prisão é o medo, a prisão é a insegurança, a prisão é algum trauma não resolvido e que produz e trabalha influências dentro de você. Portanto, meus amigos, estamos aqui falando de uma liberdade que não necessariamente se estabelece em convergência com a nossa liberdade do lado de fora, mas é uma liberdade que te faz livre, mesmo que do lado de fora você se veja contingencial e contextualmente preso. E quando do lado de fora você se perceber em algum contexto preso, que assim se faça enquanto você não visualize oportunidade de sair. Porque se você visualizar, entenda, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Portanto, não vos deixeis iludir por teorias coach de mentalidade e que te mantenham trancafiado a relações insalubres, a contextos tóxicos, sob a alegação de que isso é um desafio que você precisa topar como forma de promover a sua própria evolução. Porque isso é uma verdade relativa e que não se aplica a qualquer contexto, salvo você não tenha nenhuma alternativa para sair. Se não tem, não se preocupe, porque a nossa liberdade ela vem de dentro. Agora, se tem possibilidade de sair, se faça livre, dê um passo de fé. Porque ainda que você visualize possibilidades reais para poder sair, dependendo do tempo decorrido em que você está preso e dependendo da natureza de função social que essa prisão cumpre na sua imagem perante os que estão ao seu redor, você mesmo assim vai precisar de um passo de fé para sair para fora desse presídio relacional situacional. Seja ele o meio religioso onde você frequenta, seja ele a sua conjugalidade, seja ele o seu emprego, porque fostes comprados por um alto preço. Não vos torneis escravos de homens, não lanceis as vossas pérolas aos porcos. É isso, meus amigos queridos. E eu peço ao Espírito de Deus que complemente essa mensagem nos nossos corações.